E a cantora Ana Castela revelou recentemente que sofreu bullying quando era criança por causa das orelhas de abano. Muitas pessoas sofrem por anos por causa desse problema e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico cirurgião plástico Juliano Pereira para falar sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente, para participar desse programa e falar desse assunto que é super atual, né? Que está todo mundo falando, né? Muito obrigado, Alice. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz para compartilhar com a comunidade como funciona essa cirurgia. E olha, é um problema que é fácil de ser resolvido, né, doutor? É uma cirurgia extremamente simples e que traz consequências muito boas psicologicamente para o paciente. É muito importante. A gente trouxe esse assunto, né, para repercutir por causa, então, dessa cirurgia da Ana Castela, que segundo ela foi mal sucedida. Ela tentou de tudo, agora está usando cola. Agora vamos voltar lá para a infância, né? Nossa. Ela fez depois que já era adulta, né? Qual que é a idade mais apropriada para fazer uma cirurgia dessa? É ideal fazer logo? A partir dos 7 anos, nós temos a cartilagem nós temos a cartilagem plenamente feita pelo nosso organismo. Então, antes dessa idade, não é adequada a cirurgia. Após essa idade, já é indicada o quanto antes a cirurgia para que a criança não sofra o bullying que a Ana Castela sofreu aí. Então, na idade pré-adolescência, normalmente é quando a gente indica a realização dessa cirurgia, principalmente por evitar esse aspecto psicológico do bullying, etc. Como que é? A cartilagem ela tá mais molinha? É mais fácil de ter 100% de resultado positivo? De dar certo a cirurgia? Toda cartilagem é o tecido que a gente chama de tecido de memória. Ou seja, se eu puxar minha orelha para frente, ela volta na posição dela adequada. Se ela vem para frente, ela volta na posição dela. Então, quanto mais cedo a gente realiza a cirurgia, menos memória esse tecido vai ter. Então, a gente consegue criar uma nova posição para essa cartilagem e assim ela vai ter uma memória futura mais brevemente. Então, a chance da gente ter uma cirurgia que não tenha recidivas, como foi falado na matéria, que é voltar essa orelhinha abano, quanto antes realizar a cirurgia, melhor. O que pode ter acontecido com a cantora Ana Castela? Será que é isso? A orelhinha dela já estava mais acostumada, né? A orelha já está acostumada àquela posição e com o tempo ela pode retornar, mas pode ser realizada uma nova cirurgia. E também depende de qual posição da orelha era o problema. Muitas vezes a gente tem a posição que a gente chama de hélice, que é essa primeira dobrinha da orelha, que ela traz essa parte para frente. Então aí é um tipo de correção. E outra é o que a gente chama de concha, que é essa parte que é mais próxima à nossa calota craniana, que ela é mais protuberante. Então essa a gente resseca mesmo, a gente tira esse excesso de tecido e aí a chance de uma recidiva é menor. Então são dois tipos de cirurgia nesse caso? Exatamente, 2 tipos, dependendo de qual acometimento tem o paciente. Então, muitas vezes, quando a orelha é dobrada para frente, a gente dobra ela nela mesma. Então, a gente não resseca, não tira nenhum tipo de cartilagem dela. Quando a gente tem o excesso dessa concha, que eu falei que é mais próximo ao crânio, aí sim, a gente tira esse excesso de tecido, a gente resseca esse excesso de cartilagem e tem um resultado final mais adequado. Agora, o senhor trouxe até uma orelhinha, né? Pra gente ver exatamente como que é feita a cirurgia. É na parte de trás que vão os pontos, como que é? O interessante é que a gente sempre faz a cirurgia por trás da orelha. Então, a gente, ao dobrar essa orelhinha aqui, a gente percebe que os pontos eles ficam localizados na parte de trás da orelha. E isso é muito positivo porque a cicatriz ela fica praticamente inaparente. Então, à frente da orelha, a gente não vai ter nenhuma alteração, e sim por trás. E como é um tecido que tem uma boa cicatrização, muitas vezes a gente não tem problema de cicatrização e mesmo assim essa cicatriz fica bem escondidinha. É uma cirurgia simples, doutor? É uma cirurgia extremamente simples, mas cuidadosa. Porque é um grande desafio a gente manter o arcabouço da orelha, então a curvatura da orelha direitinho, para que a gente não tenha uma orelha mais pontudinha para cima e tudo mais. Então, cada paciente a gente tem que ter o atendimento específico a ele. E mais importante do que isso, a gente sempre fala que hoje a cirurgia plástica está muito relacionada às redes sociais, a gente tem se mostrado muito a nossa face, né? E quanto antes a gente conseguir identificar na criança isso, muitas vezes os pais não querem propriamente observar essa alteração. Então, quanto antes a gente observar e tratar,
menos problemas pode ser causado no desenvolvimento dessa criança. Agora, doutor, uma pergunta, que não sei se o senhor poderá falar como especialista, mas muita gente diz que a orelha cresce primeiro, que a criança é pequena, a orelha já está grande, depois o corpo vai crescendo em volta da orelha. O senhor já ouviu essa história? Então, como que faz para saber exatamente que ponto, né? A partir de 7 anos mesmo, que você já fez mais ou menos, ó, realmente essa orelha vai ser grande ou está um pouco de abano mesmo e melhor fazer a cirurgia? Isso assim, porque muitas vezes com o desenvolvimento completo da orelha, que se finda aos 7 anos, a gente vai ter essas alterações. Então, muitas crianças que já nascem, o nenenzinho já nasce com a orelhinha abano, nós temos até a disponibilidade de tecnologias que não precisam da cirurgia, ou seja, se a gente mantiver compressivo ali, ou alguma tiarinha, ou alguma coisa na criança que mantém essa orelhinha na posição, muitas vezes com o seguir do desenvolvimento ele não desenvolve essa orelhinha abano. Outras vezes em que, a partir do desenvolvimento, essa orelha, que a gente chama tecnicamente de orelha proeminente, ela é conhecida como orelhinha abano, mas tecnicamente é assim. Aos 7 anos a gente vai ter a certeza de que aquela orelha ela está finalizada o seu desenvolvimento e aí sim a gente pode dar seguimento para a cirurgia. Tá explicado, doutor. Tem um pessoal participando aqui, nossos telespectadores estão mandando perguntas aqui pra gente. Olha, bom dia, a Patrícia mandou pra gente. Minha irmã tem orelha de abano e quando tem eventos importantes, ela usa cola instantânea. Ela tem 22 anos e tem medo de fazer a cirurgia. Dizem que dói muito. Ela tá fazendo igual a Ana Castela, tá colando com cola mesmo, né, doutor? Isso não é apropriado, principalmente porque o tecido, principalmente que a gente pode ter dermatite, pode ter infecção local e mais do que isso, a gente pode ter aquela infecção crônica da cartilagem. Então, se a gente lembrar aqueles lutadores de jiu-jitsu e tudo mais, que tem aquelas orelhas bem alteradas, é isso que pode acontecer também ao usar essa cola de forma crônica e de forma recorrente. Isso é muito importante a gente tomar o cuidado, porque senão o que a gente imagina que pode ser uma solução, vai piorar o seu estado de saúde. A cirurgia ela não é tão dolorosa assim quanto se imagina, mas ela é uma cirurgia, quando adulto, mais cuidadosa. Eu acho que o incômodo é diminuído com medicações, em até 15 dias a gente tem bem menos incômodo e a solução é uma solução definitiva para o paciente. E quando a gente quer muito, dói menos, né, doutor? Dói menos, exatamente. Ó, temos outra pergunta aqui do Rosivaldo. Ele pergunta, usar faixas elásticas para dormir ajuda a fechar a orelha? Não resolve só isso, né? Não, sem cirurgia. Quando recém-nascido pode ajudar bastante, mas depois que foi estabelecida a posição da orelha, ela não vai ajudar tanto. O que vai trazer é não piorar a situação e muitas vezes também dá um conforto. Às vezes na hora de dormir dobra e você fica deitado com a orelha dobrada e isso pode piorar a situação. Mas não que usar essa faixa vá melhorar ou atenuar o problema que você descreveu. Tá explicado. E olha, a Marinete, meu filho tem 3 anos e nasceu com orelha de abano. Uma orelha é maior do que a outra, assim como o caso da reportagem, né? E a cirurgia pode ser indicada para ele? Ouvi dizer que é melhor fazer a cirurgia depois que ele for adolescente. Qual a orientação do doutor? É mais ou menos o que o senhor já falou, né? O ideal é fazer antes, né? Com 7 anos. Marinete, é importante que a cirurgia seja feita o quanto antes, a partir dos 7 anos. Esperar o momento da adolescência, muitas vezes pode ser tarde para ele ter os aspectos psicológicos aí do seu menino. Então, vamos esperar esse tempo e a partir dos 7 anos já está indicada devidamente a cirurgia, ele vai ter um bom benefício. Tá certo, doutor. Mais alguma explicação, mais algum detalhe que o senhor gostaria de falar pra gente, doutor? O senhor? Eu acho que sim, eu acho que muitas vezes a orelha é uma parte do corpo, é um capítulo da cirurgia plástica que as pessoas não estão tão atentas até acontecer o bullying na escola. E a gente sempre fala de cirurgias estéticas e tudo mais. Essa é uma cirurgia que ela tem muito benefício estético, mas também é uma cirurgia reparadora. Tanto que, em muitos casos, o SUS pode cobrir essa cirurgia. Em casos selecionados, também os planos de saúde são determinados a cobrir essa cirurgia. Então, ela não é uma cirurgia estritamente estética, ela é uma cirurgia também reparadora, que vai trazer consequências importantes para o desenvolvimento daquela criança e também para o adulto que já teve tanto problema aí, como a Ana Castela, de bullying e que agora chegou o seu momento de se sentir melhor. Então, acho que essas orientações para a nossa comunidade é muito importante
E parabéns à RF e você, Alicia, pela proposta da matéria, porque isso sensibiliza a nossa comunidade, é muito importante. Obrigada, doutor, pelas explicações. E é isso, né? Esteticamente, a pessoa vai se sentir mais bonita e também ajuda no psicológico dela, né? Porque sofre, né? Sofrer bullying não é fácil, né? E cada vez está pior, porque, como a gente disse, as redes sociais a gente está se demonstrando o tempo inteiro e um cancelamento na rede social hoje é uma coisa que nos preocupa bastante. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui à RF TV. Eu que agradeço, foi uma honra participar.